Galera, meu nome é Juliano Dornelles e estamos aqui para mais uma conversa eventual. Desta vez venho atentar, cara, para a necessidade do Brasil e principalmente das grandes cidades de investirem nas obras relacionadas ao transporte público. Com as obras da Copa, por exemplo, muitas cidades planejaram melhorias no transporte público, nos ônibus, com trens aéreos. Por exemplo, em Porto Alegre foi construído o aeromóvel entre o aeroporto e a estação do Transurb. Da mesma forma, em várias outras cidades do Brasil vêm sendo realizadas obras relacionadas ao transporte. Não só o transporte, como a infraestrutura das cidades. A expansão da rede hoteleira, a urbanização, obras de saneamento, etc. Mas o que eu venho atentar aqui principalmente, cara, é que as cidades vêm crescendo numa velocidade sem precedentes. Estamos precisando urgentemente de obras no transporte público. Porto Alegre, por exemplo, ainda não tem o seu metrô. E nas cidades brasileiras que têm metrô, precisa de uma expansão de linhas. Se for ver a malha do metrô de cidades como Nova York ou Londres, por exemplo, eles estão muito à frente do que a gente conhece por transporte público. Mas não é só nas grandes cidades que o transporte precisa ser melhorado. O transporte entre as cidades, o transporte de mercadorias, o transporte de grãos, hoje no Brasil ainda é feito a partir de caminhões de estradas. Apesar da privatização de algumas estradas e a cobrança de pedágios, ainda há estradas no Brasil e no Rio Grande do Sul, por exemplo, que precisam de investimentos. Não é questão de tapar buracos, é questão de reconstruir a estrada inteira ou construir uma via paralela durante todo o trajeto. Outro fator importante são as ferrovias no Brasil, cara. Acabaram-se com as ferrovias no Brasil. Justamente o transporte ferroviário, que é um transporte seguro e econômico, que poderia estar transportando os grãos da produção dos estados hoje para serem exportados nos portos do litoral brasileiro. Da mesma forma, as hidrovias merecem nossa atenção. O Brasil é rico em rios navegáveis e é nestes rios que precisa estar concentrado o nosso investimento na expansão da navegabilidade das hidrovias, criação de portos, desassoreamento de rios, para que a gente possa usufruir de um transporte mais econômico e de melhor qualidade. Então, ficam esses pontos, cara, para que você, internauta, que conhece algum governante, ou se você é um governante, é um parlamentar, colocar esse assunto na mesa. Investimento em transporte, melhoria das estradas, investimento no transporte ferroviário, criação como, por exemplo, o trem-bala Rio-São Paulo, indo além disso, mas com agilidade nas obras, não fazer o que foi feito na Transamazônica e na transposição do Rio São Francisco. Demoraram-se anos e obras ficaram pela metade, esperando a verba do governo, investimentos e procrastinação de empresas terceirizadas, as licitações que foram feitas, etc. A gente precisa das obras, a gente precisa de agilidade, porque é o movimento, é a locomoção, é o transporte que agiliza todas as outras relações de produção e de comercialização. O transporte de pessoas e o transporte de mercadorias. Mas era isso, ficamos por aqui. Hasta o próximo vídeo. Fuck you very much.